Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Galera, Landim revelou tudo. Falou sobre o planejamento para o estádio do Flamengo, local preferido. Olha, essa situação do estádio do Flamengo. Pela primeira vez eu vejo o presidente Rodolfo Landim falar, cravar o local. Quer dizer, tudo isso e muito mais você verá aqui agora no meu, no seu, no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir para você deixar o like é importante para nós. Mais e mais pessoas possam assistir o nosso vídeo, para que você também possa se inscrever no nosso canal, dá essa moral, se inscrevam aqui, clique no botão vermelho aqui embaixo, acione o sininho da notificação. Você gosta de informação do nosso Mengão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza, que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Galera, eu queria destacar aqui e vou fazer aqui uma pequena crítica ao que aconteceu no jogo de hoje. O Flamengo foi muito mal no que diz respeito às finalizações e aqui eu vou fazer uma crítica a um treinador que eu tenho elogiado bastante, que é o Dorival. O Dorival foi muito mal nas substituições. Impressionante como ele errou nas substituições. Jamais o João Gomes pode sair do meio-campo do Flamengo. O João Gomes é o jogador que mais combate, é o jogador que mais briga, é o jogador que mais rouba bolas. O Flamengo tem feito gols em roubadas de bola do João Gomes. Vai colocar o Vidal? Ele não pode tirar o João Gomes. Ele troca, tira então o Thiago Maia, bota o João Gomes mais recuado, né, como fazendo aquela função ali, um pouco vindo de trás. Ele abriu, ele arrombou o meio-campo do Flamengo, muito mal, Dorival. E depois, com 4 expulsões, no momento que o Fluminense estava com 2 palmos de língua para fora, que jogou na quinta-feira. É bom que se diga, com o time titular, num jogo muito mais intenso do que o do Flamengo de quarta. O Flamengo de quarta só teve o primeiro tempo. O segundo tempo, o Flamengo fez um treinamento contra o São Paulo. A verdade é essa. Fluminense não, foi um jogo intenso demais os 2 tempos contra o Corinthians um dia depois. E aí, 4 expulsões, o campo desse tamanho, ele tira o jogador do Flamengo que mais tem força física para chegar ao fundo, que é o Rodinei. Eu não entendi nada que fez o Dorival nessa partida, errou tudo. Muito mal o Dorival nas substituições. Colocou o Matheus França. Matheus França ia fazer o quê, cara? Jogando pelo lado direito ali? Nada. Perdeu força física, perdeu força de ataque, perdeu jogador de lado do campo, como era o Rodinei, por exemplo. Se fosse para tirar um lateral, que tirasse o Felipe Luiz, por exemplo. Mas Felipe Luiz constrói por dentro. Tudo bem, constrói por dentro. Mas o Rodinei dá profundidade. Imagina, você precisava de um jogador que dê profundidade. O Davi Luiz abandonou a zaga, foi lá para frente. Jogou com 2 centroavantes em determinado momento, Pedro e o Davi Luiz. Só que não tinha um jogador que chegasse ao fundo para poder cruzar. Olha, Dorival, eu não entendi nada. Você tem sorte que ontem eu não estava lá na imprensa, hoje, na verdade, né? Para poder fazer a pergunta para você. Porque eu queria entender o samba do crioulo doido que você fez ontem nas substituições, hoje nas substituições do jogo do Flamengo. O Flamengo perdeu para o Fluminense, perdeu uma longa invencibilidade. E eu coloco, sim, na conta do Dorival Júnior essa derrota. Claro, na conta também dos jogadores que cansaram de perder gol. Acho que ele perdeu 3 gols cara a cara. Mas o Dorival errou demais nas substituições. E o Flamengo precisa melhorar, hein? O Flamengo precisa melhorar a intensidade. Eu não gostei muito dessa partida do Flamengo, não. O Fluminense vem jogando uma sequência grande de jogos com o time titular o tempo todo. Jogou quinta-feira, um dia depois, uma partida intensa. O Flamengo tinha que chegar hoje lá e vencer o jogo do Fluminense, pelo menos demonstrar mais vontade e mais intensidade, e eu não vi isso. Enfim, vamos falar sobre estádio, que eu acho que é um tema importante, é um tema relevante, e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, soltou hoje para o Mauro César Pereira uma entrevista na qual ele fala tudo, cara, tudo sobre a questão do estádio, e ele diz o seguinte: o Mauro César perguntou a ele o que há de concreto sobre o futuro estádio do Flamengo. Ele disse o seguinte: de concreto, o que há é apenas a escolha da sua localização, o terreno do gasômetro. A luta no momento é conseguir a liberação do terreno para a construção do estádio. E aí a luta, ela se diz, por que a luta? Né? Porque você precisa convencer vários órgãos para poder você conseguir a liberação dessa região, inclusive a prefeitura. E a gente vai explicar para vocês o porquê. Né? O potencial construtivo daquela região
que é um documento apenas que a prefeitura deu para poder incentivar construtoras a comprarem aquele terreno e tal, fez com que o valor do terreno ficasse altíssimo. Então, ela precisa, a prefeitura, tirar essa documentação, que é o potencial construtivo, dali e colocar num outro terreno, transferir para um outro local. Porque aí o valor do terreno despenca. Segundo informações que eu tenho, pode cair para menos de um terço do valor que hoje é atual daquela região. Enfim, e aí o Mauro César pergunta para ele, em qual situação está? Né? E ele diz o seguinte, o terreno está registrado em nome de um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal, por ter sido constituído com recursos do FGTS. Por sua vez, os gestores nomearam, após o processo seletivo, a Vinci Partners. Falar em vice, eu ia falar vice-partner, me lembra o rival, né? Vice e partners é uma junção perfeita, né? Claro que é uma brincadeira. O processo seletivo foi nomeado a Vinci Partners como assistente técnico responsável por avaliar e recomendar todas as aplicações de recursos do referido fundo. O terreno anteriormente pertenceu à União, registrado em nome da SPU, Secretaria de Patrimônio da União, que o cedeu à Prefeitura do Rio de Janeiro em troca de uma dívida de 226 milhões de reais, que ainda não foi quitada. E esta o transferiu ao referido fundo como parte do pagamento dos recursos cedidos por este para as obras do Porto Maravilha. Outro aspecto importante é que, além do terreno propriamente dito, o fundo detém, associado a este terreno, um CEPAC, Certificado de Potencial Adicional de Construção, que é o que eu falei aqui ainda há pouco, né? E esse CEPAC faz com que o valor do terreno suba bastante, né? E o CEPAC foi emitido pela Prefeitura e aprovado pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Isso significa o direito de ter uma construção, de ter uma maior área construída do referido terreno. Este CEPAC pode ser transferido para outro terreno, conforme eu citei para vocês, mas depende da autorização da Prefeitura. E o prefeito já se declarou favorável a fazer isso. Com isso, o valor do terreno cai bastante, né? E a aprovação dessa transferência a ser dada pela Câmara dos Vereadores. Quer dizer, não é só o prefeito. Olha só como é que precisa de uma costura ampla, hein? Não é só o prefeito que precisa autorizar. Ele pode costurar, ele pode ajudar. E é isso que ele, né, as informações dão conta de que ele está fazendo. Mas é preciso que a Câmara dos Vereadores também aprove. Então, assim, é um negócio complexo. Por isso que eu disse, no vídeo que fiz ontem sobre o estádio, o Flamengo tem sim. Desculpa o Mauro César, como ele falou hoje, que é muito em fase embrionária e tal. O Flamengo já tem projetos sim. E o Flamengo só toca para frente o projeto do estádio porque o Flamengo hoje entende que o estádio é extremamente rentável. Um estádio hoje para o Flamengo é encarado como uma mina de ouro. Porque o Flamengo, só de cara, com a venda das propriedades, quando a gente fala propriedade, seriam as cadeiras cativas, que seriam ali em torno de 6 a 10 mil cativas, o Flamengo teria mais ou menos uns 600 a 800 milhões de reais só como rentabilidade. Só isso já paga o estádio. Tirando essas questões, tem outras situações, naming rights também, e outras propriedades que pode ser negociado e vendido, trazendo recursos e recursos muito grandes para o Flamengo. Então, o Flamengo realmente entende que hoje a construção do estádio é viável e trabalha na cessão desse terreno. E aí vai informações que a gente traz para vocês, que são informações que a gente tem de bastidores, informações que não são dadas e não são confirmadas pelo presidente. Embora o presidente ele crave que o gasômetro é o local ideal, o local preferido, e o é, que todas as negociações são baseadas naquele terreno, naquela região, o próprio presidente do Flamengo hoje, em entrevista ao Mauro César Pereira, ele confirmou uma situação que a gente vem trazendo para vocês, que é o fato da Caixa Econômica também gerir outros terrenos naquela localização, ali próximo ao gasômetro. A gente vem falando isso para vocês, hein? E essas outras localizações que ele confirmou hoje, que a gente vem trazendo para vocês, também são estudadas por ele
junto à Caixa Econômica para que, se não der certo no gasômetro, o Flamengo possa adquirir essas outras regiões, esses outros terrenos que ficam próximos ali na região também do Porto Maravilha, no entanto, próximo da região do gasômetro. Então, isso a gente já tinha trazido para vocês e hoje o presidente do Flamengo acabou confirmando em entrevista ao Mauro César Pereira. Vamos ver como isso ficará. O fato é, o Flamengo realmente partiu para a construção do estádio próprio. A gente já trouxe para vocês que na última quinta-feira, essa mudança errata, né, que foi colocada pelo governo do estado, que é um absurdo, um tremendo absurdo, né, colocando que, a partir de então, o novo gestor do Maracanã, nessa nova licitação, essa errata que ele colocou no edital de licitação, mudou. Ele coloca como obrigatório, isso a pedido do Vasco da Gama, como obrigatório o aluguel do novo dono, né, do novo responsável pelo Maracanã, ter que ser igual. Ou seja, vamos supor que o Flamengo passe a administrar o Maracanã. O Flamengo tenha que pagar. Se o Flamengo tiver que pagar ao Flamengo, né, porque é necessário, porque o Flamengo não pode ser ele sozinho, precisa ter uma empresa para gerir o Maracanã, e o Flamengo, como clube, ele não pode gerir. Ele pode colocar uma empresa, né, que hoje é a Maracanã SA, né, que ela é administrada pelo Flamengo e pelo Fluminense, mas é uma empresa, Maracanã SA. Vamos supor que essa empresa ganhe a concessão do Maracanã. Para o Flamengo jogar lá, e o Flamengo, se o Flamengo for pagar 150 mil reais para jogar no Maracanã, e o Vasco quiser jogar, o Flamengo vai ter que cobrar, o Maracanã SA vai ter que cobrar 150 mil do Vasco também. Isso é um absurdo. Porque como é que você vai cobrir os custos operacionais, administração do estádio, e você vai cobrar a mesma coisa? É a mesma coisa que você chegar para o Botafogo agora, que o patrimônio lá, o Engenhão, é um patrimônio, é um bem público, sim, que foi construído com o seu dinheiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, para os cidadãos do Rio de Janeiro, chegar e falar, não, Botafogo, como você joga de graça aí, eu vou querer jogar de graça aí também, você não pode cobrar aluguel. Isso é um absurdo, isso não existe. Né? Então, com essa mudança, o Flamengo não irá mais participar do edital de licitação do Maracanã. O Flamengo não irá mais participar e o Flamengo vai atuar apenas como realmente, quando quiser jogar lá, vai alugar o estádio, conforme sempre foi feito, e o Flamengo partindo efetivamente para a construção do seu estádio próprio. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal Família da Nação, acione o sininho de notificação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Um grande abraço a todos, uma ótima semana.